Ok? Vamos lá, pode ir, João. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar a nossa celebração de hoje. Você que está aí no Zoom, está no YouTube. E nós vamos iniciar mais uma celebração coletiva e virtual da CPV, nesse momento de pandemia, mas que não nos impede de estarmos juntos, mesmo que cada um no seu cantinho, para louvarmos ao nosso Deus. Então vamos começar louvando ao nosso Senhor, cantando sobre a paz dele, que só ele pode nos dar. Que a paz de Deus caia sobre ti, que transborde em todo o meu ser. Guarde a tua mente e coração, encha de alegria o meu viver. Que a paz de Deus venha sobre mim, excedendo a minha compreensão. Que ela me encontre de manhã, seja sempre a minha inspiração, hoje e sempre, hoje e sempre, até o dia em que estivermos com Deus Pai, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante paz, hoje e sempre, hoje e sempre, até o dia em que estivermos com Deus Pai, hoje e sempre, hoje e sempre, que nossos dias sejam de abundante paz. Nós vamos fazer uma oração de louvor, uma oração de gratidão ao nosso Senhor pelo que Ele fez a ponto de nos dar a paz, de nos reconciliar com o nosso Deus e que possamos realmente viver essa paz que Ele nos dá a cada dia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez em nossas vidas, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor, ao se entregar em nosso lugar, ao morrer, ó Deus, pelos nossos pecados, para que somente, ó Deus, dessa forma, pudéssemos ter paz com o Senhor, pudéssemos ter a reconciliação contigo, Deus, e pudéssemos desfrutar a cada dia, ó Deus, a paz que vem de Ti, Senhor. Te peço, Deus, que o Senhor realmente nos ensine, continue nos ensinando a desfrutarmos da paz que vem de Ti, Senhor.
a realmente depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança e o amor, ó Deus, que vem de Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e, de fato, Senhor, somos gratos a Ti e só podemos celebrar, Senhor, só podemos realmente agradecer a Ti, Senhor, de todas as formas possíveis, pelo que o Senhor fez em nossas vidas e pela garantia que temos, ó Deus, que o Senhor realmente estará conosco a cada momento, ó Deus, até quando o Senhor nos chamar de volta, ó Deus, para o aconchego, Deus, para o seio do trono de Deus, ó Deus, e que nós possamos estar realmente louvando aqui a Ti, Senhor, a cada dia e a cada momento. E é que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais 2 músicas, uma delas de gratidão, falando da alegria que nós temos, que nós podemos ter em toda circunstância. E vamos então cantar essa música bastante conhecida na CPV. Peço que você possa estar aí, né, na sua casa, onde você está, cantando, para que possamos juntos, né, louvar ao nosso Senhor e esse louvor possa chegar até Ele como expressão do nosso coração. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo poder, sem perder nada do amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento dos caminhos teus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 todo dia Ele nos faz tanto querer como realizar. A alegria é poder, sem importar com a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto, de consolação. A alegria é poder de Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento dos caminhos teus. Alegria, alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar.
Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Tentar restaurar o link aqui do Zoom, que caiu na internet. Enquanto isso, nós vamos nos preparando, né, para cantar mais uma música, dessa vez do nosso inário, o hino Se Paz a Mais Doce, Sou Feliz com Jesus. Peço que os irmãos estejam em momento de oração enquanto a gente estiver cantando essa música, realmente uma oração de confissão, de gratidão, reconhecendo a Deus que só temos paz, que só temos a reconciliação com o nosso Senhor por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos cantar também essa música. Conectar os dois. Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vigora me assalte o cruel Satanás, que ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Vale-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz com Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bom, boa noite primeiro a vocês. Que bom poder encontrar você aqui. Bom estar com vocês. O bloco teve alguns problemas técnicos, mas graças a Deus nós conseguimos resolvê-los. E compartilhar desses momentos tão especiais, onde a gente pode cantar, onde a gente pode celebrar, onde nós podemos cantar essa certeza que Jesus está nos aguardando, que Jesus está nos amparando, que Jesus está realmente, nesse momento, com todos nós, cuidando de nós. Por isso eu queria desejar a você uma boa noite, eu queria que você pudesse sentir a vontade no nosso meio e compartilhar conosco desses momentos de celebração, desse momento onde a gente se reserva para glorificar o Senhor e para celebrar a Ele mesmo no meio dessa pandemia. Por isso, fique à vontade no nosso meio, se sinta à vontade e celebre conosco. E eu queria iniciar esse momento de reflexão orando com você. Por isso, convidar a fechar os seus olhos, fechar aí e estar celebrando o Senhor através das suas orações. Ore comigo nesse momento. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Celebramos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, grandioso e misericordioso para conosco. Pai, pedimos a Ti que nesse momento, ó Pai, celebrativo, nesse momento onde a gente, ó Pai, para refletir acerca da Tua palavra, seja ela cantada, seja ela lida, ó Pai, pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito haja no nosso coração. Que as Tuas verdades, ó Pai, encontrem morada em nossas vidas. E que a nossa prática, ó Pai, seja de aplicação dessa palavra no nosso dia a dia. Ser conosco, fala conosco, se move, Pai, como nós temos certeza que o Teu Santo Espírito se move no nosso coração, para a glorificação do Teu santo nome. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Bom, pessoal, nessa noite, eu queria convidar você a refletir num texto muito conhecido de todos nós também, e queria convidar você a voltar a 20 séculos atrás e observar o que o apóstolo Paulo, como a gente tem visto aí no decorrer dessas reflexões, o que o apóstolo Paulo, ele descreve para nos mostrar, para nos convidar e para nos desafiar a ser ou a ter um viver feliz, ou ser feliz em tempos de pandemia. Por isso, eu vou te convidar a acompanhar comigo a leitura que se encontra ali em Filipenses, capítulo de número 4,
texto muito conhecido de quase todos nós, Filipenses capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos fala algo muito interessante. O apóstolo Paulo, passando por dificuldades, passando por problemas, passando por momentos onde ele não desfrutava da melhor comodidade possível, não desfrutava dos melhores momentos possíveis, ele diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É muito interessante, gente, porque o apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo está isolado dos seus amigos, ele está isolado das igrejas que ele passou, das igrejas que ele pastoreou, ele está passando por tempos de dificuldade, e o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, nessa noite, a nossa reflexão vai nos conduzir para o segredo de viver feliz em tempos de pandemia. Se o apóstolo Paulo aprendeu, ou se o apóstolo Paulo sabe o segredo de viver feliz, como ele disse nesse verso de Filipenses capítulo 4, verso 12, nós devemos olhar para a vida de Paulo e entender o que faz Paulo feliz. O que Paulo tem de diferente, ele aprendeu a viver feliz, e o que ele tem de ensinar a nós para que nós também, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, o que nós podemos fazer para vivermos também felizes. Porque depois eu vou te convidar, eu não vou entrar nessa reflexão nesse momento, por questão de tempo, mas eu vou te convidar, no decorrer da semana, a fazer o seu quarto de escuta e ver como o apóstolo Paulo, ele, nessa carta aos Filipenses, ele vai sempre insistir nesse tema. Vocês podem ser felizes, vocês podem buscar a felicidade. Mas a pergunta que surge nesse momento é: de onde vêm as condições para que o apóstolo Paulo possa estar alegre? Como Paulo pode estar alegre no meio de tanta diversidade, no meio de tanto problema? Acredito eu que se fosse eu ou você, nesse instante, a gente estaria reclamando, a gente estaria murmurando, a gente estaria dizendo coisas que às vezes não são as melhores possíveis, e às vezes até mesmo perguntando: Deus, por quê? Deus, não entendo a situação que eu estou passando. Como o apóstolo Paulo pode estar contente? De onde vem esse contentamento do apóstolo Paulo? Com certeza você que conhece um pouquinho mais da Bíblia vai apontar para mim o verso de número 13 de Filipenses capítulo 4. Porque Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a frase ela é central na defesa de Paulo para ele viver feliz. Tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza, até mesmo você que não lê a Bíblia, você que não tem costume de ler a Bíblia, você já encontrou essa frase em muitos lugares. Camisas são feitas com essa frase, adesivos, para-choque de caminhão, é comum a gente ver na estrada escrita essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. As crianças aprendem essa frase quando são pequenas, já decoram esse versículo. Essa frase se tornou uma espécie de amuleto para que, quando você estiver passando por dificuldades, diante de toda dor, basta você repetir essa frase que vai resolver todos os seus problemas. Muitas pessoas veem esse verso dessa maneira. No entanto, para mim, esse é o tipo de texto usado fora do contexto. Porque Paulo, ele não está falando aqui de uma experiência mística, ele não está falando aqui que se ele falar esse versículo, ou que se ele lembrar desse versículo, todos os problemas dele vão se resolver. Paulo está vivendo tempos de dificuldade, ele entra em oração diante de Deus, ele derrama a vida dele diante de Deus,
E apesar das dificuldades, apesar da oração dele, parece que as coisas não se resolvem na vida de Paulo, mas Paulo ainda, ele repete, eu posso estar feliz. Paulo não está falando aqui que você deve falar essa frase 3 vezes, ou ele não está falando aqui de força do pensamento positivo, que você vai se livrar das dificuldades se você tiver pensamento positivo. Paulo está falando de algo muito mais profundo. E é sobre isso que eu queria te chamar para refletir nessa noite. Porque é importante a gente entender essa frase dentro do seu contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo queria dizer aos filipenses, o que o Espírito Santo quer dizer para nós nessa noite, através desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, para a gente entender bem o que o apóstolo Paulo vai dizer nessa frase ou nesse texto, nós precisamos de olhar para o nosso contexto. Porque o contexto vai mostrar o que está passando pela vida de Paulo, o sentimento no coração de Paulo, para que ele fale que ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Por isso eu te convido a olhar comigo primeiro Filipenses capítulo 4, verso 10. Veja como o apóstolo Paulo diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. A igreja da cidade de Filipos havia enviado, através de Epafrodito, um homem piedoso, um homem cristão, eles haviam enviado uma oferta para o apóstolo Paulo, para que ele se mantesse, mesmo estando aprisionado. Porque naquele tempo, gente, não existia ainda direitos humanos. O Estado, ele não dava comida, ele não dava remédio, ele não dava roupa para aqueles que estavam presos. Isso é uma responsabilidade da família do prisioneiro, ou do próprio prisioneiro, ou dos amigos do prisioneiro. Se o prisioneiro não tivesse amigo, se ele não tivesse família, se ele não tivesse alguma ajuda externa, ele acabaria morrendo de fome. Por quê? Porque o Estado, o Império Romano, ele não providenciava nada para o prisioneiro. Então, existe aqui, por parte da igreja de Filipos, uma manifestação de cuidado para com a vida de Paulo. Mas esse verso também, acompanhe comigo, porque ele nos mostra que a manifestação de cuidado demonstrada pela igreja de Filipos vai gerar um contentamento na vida do apóstolo Paulo. E isso mostra que o contentamento nas nossas vidas, ele não é um sentimento. O contentamento, ele é construído. O contentamento, ele não é baseado em circunstâncias. O contentamento é uma construção, uma opção do nosso coração. Por isso, leia comigo novamente o verso de número 10, mas preste atenção no que o apóstolo Paulo diz nesse verso. Porque Paulo diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Deixa eu mostrar para vocês duas importantes lições que nós encontramos aqui nesse texto. A primeira delas é que atitudes de interesse, atitudes de cuidado e de carinho potencializam o contentamento. Por favor, pare e pense comigo. Às vezes nós imaginamos o apóstolo Paulo como um grande líder, como aquele grande missionário, um escritor que escreveu várias cartas no Novo Testamento, um indivíduo que fala, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pensa nesse cara quase um super-homem. E a gente acha que Paulo não precisa de expressões de afago, expressões de interesse, expressões de amor, expressões de cuidado dos outros para com a vida dele. A gente acha que o apóstolo Paulo consegue passar por tudo e ele não precisa de nada, de nenhum cuidado.
Mas ele diz aí nesse verso de número 10, veja só comigo, que interessante, o apóstolo Paulo diz que ele se alegrou. Ele se alegrou com a manifestação de interesse. Ele se alegrou com a manifestação de carinho e de cuidado da comunidade de Filipos, da igreja de Filipos para com ele. Isso trouxe grande alegria ao coração de Paulo. Ou seja, gente, o contentamento de Paulo não está atrelado ao momento ou às circunstâncias que ele está vivendo. O contentamento de Paulo não está atrelado à dificuldade que ele está vivendo naquele instante. No entanto, gente, isso não muda o fato de que quando nós somos alvos de demonstração de cuidado, de carinho, isso potencializa as nossas vidas, isso enche a nossa vida de alegria, isso faz bem para todos nós. Eu me lembro de um caso aqui, pessoal, que alguns dias depois que nós chegamos aqui na França, alguém da nossa comunidade, da amada CPV, aí nos ligou, e essa pessoa tinha uma única finalidade na sua ligação. Essa pessoa queria nos perguntar como nós tínhamos chegado, se nós tínhamos chegado bem, como estavam as coisas por aqui, e principalmente, essa pessoa estava preocupada com a nossa vida financeira, se a gente tinha conseguido se instalar aqui com as finanças que nós tínhamos programados. Eu pude ver, gente, nessa ligação, como de outras pessoas também que nos ligaram, o interesse dessas pessoas com a nossa vida, com a nossa família. Isso renovou a força da nossa família, isso renovou o ânimo naquele momento que nós estávamos chegando aqui. Todos nós, preste atenção nisso, todos nós precisamos de pessoas que se movam em nossa direção, que mostrem amor, carinho, cuidado, que tenham atitudes simples naqueles momentos inesperados. Agora, perceba só comigo. Nós estamos vivendo, gente, um momento muito delicado. Um momento onde as pessoas estão sofrendo grandemente porque elas estão isoladas. Principalmente as pessoas idosas, elas estão sofrendo com esse período de isolamento. E a grande questão é como nós temos lidado com essas pessoas. Como você tem lidado com seus pais? Como você tem lidado com o seu sogro, com a sua sogra? Todo mundo fala mal de sogra, né? Mas é o tempo de cuidar da sogra. Como você tem lidado com os seus avós? Nós temos vivido um momento, gente, que é necessário, muito mais do que antes, é grandemente necessário demonstrações de carinho, de cuidado para com as pessoas. Isso vai encher o coração dessas pessoas de alegria. E não é muita coisa. É uma ligação. É um momento, uma videoconferência. Agora, perceba só, que eu queria ir muito além do seu círculo pessoal. Será que os idosos da nossa comunidade, da CPV, eles estão se sentindo cuidados? Será que as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, as pessoas que veem você como um cristão, será que elas estão encontrando um socorro bem presente na sua vida? Você tem demonstrado carinho e cuidado para com essas pessoas que são seus amigos e a gente crê que Deus colocou eles perto de você? E por outro lado, eu queria te desafiar, você que faz parte de um núcleo da CPV ou de um grupo de discipulado, eu queria te desafiar a outra esfera. Será que você tem demonstrado carinho para com o seu líder? Para com aquela pessoa que gasta tempo investindo tempo na sua vida? Para aquele que dia após dia ora por você e tem cuidado de você? Será que essa pessoa tem se sentido cuidado nesse momento?
Porque no último encontro da nossa liderança, eu desafiava todos os nossos líderes de núcleo e de discipulado a gastarem tempo no cuidado de cada um de vocês. Eu havia desafiado eles a ligar para cada um de vocês, para encontrar vocês através de videoconferências, para perguntar a vocês como vocês estão. Existe alguma coisa que eu posso fazer para ajudar vocês? Posso orar por vocês? E eu sei que muitos dos nossos líderes estão fazendo isso. E é muito legal isso que está acontecendo, gente. Agora eu queria desafiar a contrapartida. Será que você que faz parte de um núcleo da nossa comunidade, você que faz parte de um discipulado da nossa comunidade, você também tem cuidado do seu líder? Você tem demonstrado interesse para a vida do seu líder? Porque muitas vezes a gente acha que o líder é como Paulo, ele é o super-homem, ele não precisa de cuidados. Mas o apóstolo Paulo diz: eu me alegrei grandemente com a demonstração de cuidado de vocês para comigo. Você também precisa demonstrar cuidado para aqueles que cuidam de você. E o texto continua, e nós poderíamos assim ponderar que vários outros fatores, esse texto tem muita riqueza, nós poderíamos explorar ele quase a noite toda, mas algo também importante que eu queria ressaltar aqui com vocês, porque a manifestação de cuidado, gente, ela enche o coração de alegria daquele que recebe, mas não somente daquele que recebe, aquele também que é o agente desse ato. Aquele que se move em direção do outro, o seu coração também se enche de alegria e de contentamento. Muito interessante que várias pesquisas dizem que pessoas generosas, que pessoas que se dedicam ao outro, pessoas que têm atitudes de interesse, de cuidado para com o outro, são pessoas mais felizes. Consequentemente, pessoas que ficam guardando sempre, pessoas que olham só para si, pessoas que guardam só para si, esperando só serem ajudados, essas pessoas tendem a ser infelizes. Mas uma segunda lição que eu queria trazer para vocês, ainda nesse verso de número 10, muito importante também para nós, está nessa parte. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Veja só, gente, essa segunda lição, no verso de número 10 ainda. Porque Paulo diz assim, que essas pessoas já mostravam interesse para... E o que faltava para eles era a oportunidade. O momento que nós estamos vivendo com essa pandemia, gente, está abrindo oportunidades para a gente demonstrar interesse aos nossos mestres, aos nossos amigos, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos vizinhos e assim por diante. Perceba só, manifestações de interesse e cuidado vão trazer contentamento tanto para quem recebe como para aquele que tem ato de generosidade. No verso 11 e 12, acompanhe comigo a leitura, o apóstolo Paulo vai nos mostrar outras duas lições. Veja só o que o texto diz, perceba o que o texto diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você percebeu que o verbo aprender ou aprendi se repetiu várias vezes nesse texto? Aqui Paulo nos apresenta a verdade, e eu creio que esse texto é muito profundo, e a verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é que atitudes interiores, elas são construídas, elas são aprendidas. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que existem pessoas que lidam com
a transformação de suas vidas, a transformação de suas atitudes em algumas áreas, mais ou menos assim. Eu converti, e se Deus quiser que eu ame aquela pessoa, Ele vai fazer eu amar. Ele vai trazer sentimento no meu coração. Se Deus realmente quer que eu perdoe aquela pessoa, Ele vai fazer com que o meu coração se aquebrante e eu perdoe ele. Essa pessoa, ela se isenta da obra e coloca a obra toda na mão de Deus. Interessante, gente, que o apóstolo Paulo aponta aqui que tiveram coisas na vida que ele teve que aprender. E o termo aqui para aprender não é o que nós ligamos à teoria. O aprender aqui que Paulo está falando tem a ver com prática. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existem sentimentos, existem conceitos interiores que só vão mudar quando você abrir a sua mente para colocá-los em prática. Quando você passar a exercitar aquilo que você tem ouvido. Veja só, quando a gente fala disso, nós vemos dois grupos de pessoas. Por um lado, você tem o grupo daqueles que ficam esperando que sua transformação vai se dar através de uma experiência de outro mundo, algo místico, como se a mão de Deus caísse sobre ele e ele agora fosse transformado. Viver o cristianismo assim é muito fácil, isso não tem nada de cristianismo. A pessoa pensa que entrou na presença de Deus, ela ora, ela pede, e Deus vai mudar a vida dele de repente, como se fosse o gênio da lâmpada. A pessoa não é transformada dessa maneira. Nós não somos transformados dessa maneira. Deus, ele age no nosso coração, mas não é dessa maneira, eu vou explicar daqui a pouco como ele age no nosso coração. Mas tem um outro grupo de pessoas. Porque tem pessoas que vivem a vida cristã que tem muito mais a ver com força do pensamento positivo. Elas acham que tudo depende deles. Elas acham que se elas tiverem determinação, que se elas pensarem positivo, e às vezes até confundem isso com fé, acham que se pensar sempre, se pensar positivo, elas vão descobrir uma força interior que vai mudar a situação. As coisas vão mudar com a força interior que ele tem. Mas esse texto nos mostra uma verdade muito interessante, gente. Pois ele nos mostra que existem áreas das nossas vidas que nós precisamos de mudança e que Deus espera que nós possamos exercer essas mudanças. E à medida que nós construímos essas atitudes interiores e exteriores, Deus vai nos potencializar. Deus vai nos capacitar. À medida que você coloca em prática o perdão, Deus vai te dando força para você perdoar o outro. À medida que você começa a potencializar o amor para com o próximo, ou a exercer, ou a fazer o amor para com o próximo, Deus vai te dar capacidade de amar até mesmo seu inimigo. Essa é a ação de Deus no nosso coração. Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Você precisa de exercitar o que você tem aprendido. E à luz de tudo que nós ouvimos, agora, volte comigo aí ao verso 13. É à luz de tudo isso que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante, gente, porque a palavra traduzida aqui como posso dá essa ideia de força interior no português, né? Eu posso, pode ser entendido como meu poder, como autoridade. Deus me dá todo o poder e autoridade, mas existe uma outra palavra aqui no original para designar poder e autoridade, e não é a palavra que é usada aqui, que é traduzida como posso. A palavra que aparece aqui não tem nada a ver com poder ou com autoridade. A palavra aqui dá a ideia de potencialização, ou dá a ideia de ser capacitado para algo. Ou seja,
Na medida que eu percebo que eu preciso mudar, à medida que eu vejo que eu preciso crescer em uma determinada área, eu tomo atitudes coerentes a esse mover, e o texto diz que Deus vai me potencializar, Deus vai me capacitar, mas detalhe, ele não vai fazer a mudança sem a sua participação. Isso fica mais claro ainda quando a gente encontra no mesmo verso a palavra fortalecer. Porque ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Interessante que essa palavra fortalecer tem uma ideia de uma ação contínua, ou seja, esse fortalecimento não veio na vida de Paulo em um momento que ele teve uma experiência sobrenatural, uma experiência que o fez arrepiar. Não, essa palavra mostra que ao longo da caminhada de Paulo, ele foi sendo fortalecido diariamente. Isso mostra que no decorrer da vida de Paulo, ele foi aprendendo algumas coisas. Ao longo da vida dele, ele foi percebendo que precisava mudar algumas áreas da sua vida. Ao longo da vida dele, ele foi percebendo e tomando atitudes interiores de mudanças. Ele passa a se mover a partir dessas mudanças e Deus vai o fortalecendo para que essas mudanças possam se tornar efetivas na vida de Paulo. É interessante, gente, que essa palavra fortalecer, ela está ligada, no original, à palavra dínamo. Dínamo é aquele movimento de transformar energia mecânica em energia elétrica. Talvez o Álvaro, nosso físico, poderia explicar isso melhor para nós. Mas é muito interessante esse termo, porque ele mostra que à medida que nós tomamos atitudes na vida em direção à mudança, Deus transforma a energia mecânica do nosso movimento em energia elétrica e nos potencializa, dando a nós a oportunidade de desfrutar da transformação. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz aí no verso de número 12: eu aprendi a adaptar-me, ou aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Perceba, Paulo não orou e ele teve uma visita do Espírito Santo e ele, de repente, não tinha mais dificuldade para se adaptar a toda e qualquer circunstância. Não. Paulo teve que aprender. Paulo teve que se adaptar a toda e qualquer circunstância. E Deus que o capacitou ao longo da vida dele para ele se adaptar a isso. É interessante, gente, que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que estamos precisando nos adaptar em todas as áreas. E quem está no Brasil, vivendo no Brasil, precisando também se adaptar na área financeira. Mas tem pessoas que estão demorando a ver isso. A gente precisa talvez mudar aí o nosso plano de telefone. Às vezes a gente precisa de mudar de o serviço da TV a cabo. Talvez a gente precise de ficar mais atento às luzes que a gente deixava acesa o dia todo para economizar energia elétrica. Talvez você tenha que abrir mão da academia ou do clube que você pagava. Mas você diz assim: ah, Salatiel, eu gosto disso tudo, eu tenho prazer nisso tudo, ok. Mas Deus está te dando a oportunidade de você adaptar a sua vida, de você adaptar ao momento que você está vivendo e aprender a viver em momentos difíceis e momentos bons. Tem gente que se perde na vida em momentos difíceis, porque não toma as decisões corretas, não tem atitudes em direção à maturidade. Essa semana mesmo eu estava conversando com alguém que me dizia da dificuldade que ele estava tendo como professor para preparar suas aulas em casa e fazer videoconferência. E na conversa com ele eu pude dizer para ele o seguinte: olha, sabe qual que é o problema? É que a gente entrou no confinamento pensando que isso seria algo passageiro. A gente pensava que isso ia ser rápido, isso ia passar assim em 2, 3 semanas no máximo. E todos nós entramos nesse tempo assim, num modo meio improviso. Sabe quando o computador entra assim, naquela tela que não é a sua tela?
todo mundo começou a viver assim, no modo meio improviso, no modo meio improvisado, e a gente acorda de manhã, arruma um lugarzinho ali na casa, pode ser até mesmo a mesa do almoço, a gente prepara ali, coloca o computador, trabalha ali um pouquinho, brinca um pouquinho com as crianças, tudo meio, no meio, tudo bem improvisado, porque na nossa cabeça existe uma realidade. Daqui a 1 ou 2 semanas, tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. Mas nós já estamos caminhando para os 3 meses de confinamento. E tem gente que insiste em não se adaptar à nova realidade. E continua a trabalhar ainda do mesmo modo, no modo improviso. Aí eu disse para aquele professor o seguinte: olha, a visão mais otimista e quase real, nós vamos voltar aí a uma nova realidade, e talvez você volte para dentro da sua sala ou para dentro da sala de aula daqui uns 3 a 4 meses. Eu acho que você tem que abandonar o modo de improviso e passar a fazer o melhor do que você tem para fazer nesse novo tempo. Você precisa se adaptar a esse novo momento. E foi isso que Paulo fez, ele se adaptou, ele aprendeu a viver essa nova situação. Uma segunda lição que Paulo nos mostra é que ele aprendeu a não se condicionar às circunstâncias. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, existem pessoas que estão nesse momento sofrendo e caminhando para a depressão porque suas vidas estão altamente atreladas às circunstâncias. E o apóstolo Paulo diz: a felicidade é aprender a não atrelar o meu contentamento às circunstâncias. E você pode achar isso um absurdo, impossível para você, mas algo que eu aprendi em pouco tempo de convivência ali com o Rev, quem conheceu o reverendo Elben, aí na cidade de Viçosa, ele me ensinou algo muito precioso que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Ele me ensinou o seguinte: o que faz uma pessoa envelhecer e se tornar agradável e otimista não é o fato dessa pessoa ter tido uma vida fácil. A pessoa que envelhece sendo agradável e otimista é uma pessoa que fez a opção por ser agradável e otimista. E ele dizia: existem pessoas que envelhecem amargando, sendo críticos, se tornam velhos ranzinzas, e essas pessoas fizeram opções ao longo da sua vida. Talvez quando eles eram jovens, eles fizeram a opção no coração de desenvolverem as suas vidas assim, amargurados, sem perdoar os outros, e as circunstâncias não estão no controle, ou não estão sobre o nosso controle. E essas pessoas ficam velhas, maturas, e vão flertar com a depressão. Mas voltando ao texto, a próxima lição que o apóstolo Paulo nos mostra está ligada aí com o verso de número 14, de Filipenses capítulo 4. Veja comigo, o verso de número 14, ele nos diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. A pergunta é: apesar disso o quê? Acompanhe meu raciocínio, gente. Paulo está dizendo o seguinte: apesar de eu ser um cara que tudo posso naquele que me fortalece, apesar de eu ser um sujeito que aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação, apesar de eu ser alguém que aprendeu a me adaptar a toda e qualquer circunstância, vocês fizeram bem em mostrar carinho e cuidado para comigo. Atitudes de cuidado para com o outro potencializam o contentamento tanto para com a vida daquele que é alvo da ação, como aquele que é agente da ação. Por isso o apóstolo Paulo continua aí no verso de número 15 e 16, acompanhem comigo. Ele diz o seguinte: como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda,
não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Veja só, o apóstolo Paulo, e eu queria chamar a sua atenção aqui, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina a importância da gratidão a Deus. Eu não vou me aprofundar muito nesse item, porque nós tratamos disso há 2 semanas atrás, nós falamos um pouco disso, sobre a importância de nós trazermos à memória tudo aquilo que Deus fez por nós, para termos um coração cheio de gratidão, para que nós possamos compreender que Deus está dirigindo a história e está cuidando de nós no presente, mas parte de nossa ansiedade, gente, é pelo fato de nós não orarmos, e quando nós não oramos apresentando uma lista de pedidos a Deus, quando nós não gastamos tempo na presença de Deus, relembrando o que Ele fez na nossa história, nós não temos um coração grato. Agora, o texto também nos aponta para um outro fato, a importância da gratidão para com as outras pessoas. Eu fico pensando aqui se essa ajuda da igreja de Filipos não tivesse chegado a Paulo. Será que a opção de Paulo seria de amargurar-se com a igreja de Filipos? Será que a atitude de Paulo seria começar a reclamar, falar, aquela igreja esqueceu de mim, aquela igreja não está nem aí para mim, aquela igreja pouco se preocupa comigo? Olhando o contexto da vida de Paulo, eu diria, não é essa atitude que o apóstolo Paulo teria. Paulo, ele tinha em conta tudo aquilo que esses irmãos e irmãs já tinham feito no passado por ele. Ele relembra o que esses irmãos e irmãs fizeram por ele anos atrás. Eu acho muito interessante isso, gente, porque um dos ladrões do nosso contentamento, especialmente em nossos relacionamentos, é a mania de nós lidarmos com os nossos relacionamentos de maneira descartável, sempre considerando o último ato como mais importante. Os filhos são mestres nisso, né? Muitos filhos passam a questionar a autoridade dos pais por um ato errado que os pais tiveram e desconsideram tudo, a história de quanto tempo aquele pai dedicou ao filho, quanta demonstração de amor aquele pai teve para com o filho. Quantas vezes a gente risca a nossa lista de amizade, dizendo que essa pessoa não é mais a nossa amiga, porque recentemente ele não fez o que eu queria ou o que eu imaginava. A gente se esquece da história maior. A gente pega uma palavra, um momento e diz assim, essa pessoa não é mais minha amiga, eu vou deixar essa pessoa de lado. Isso também acontece quando a gente se relaciona na igreja. Muitas vezes a gente rompe com a igreja, com a comunidade cristã que a gente está vivendo, porque o último ato de uma pessoa, do pastor, de um líder daquela comunidade, não foi aquele ato que eu esperava, que eu considerava que seria o melhor. Aí o que eu falo? Eu vou deixar de lado. Você está assaltando o seu próprio contentamento no seu coração. Você está se apegando somente ao momento que aquela pessoa fez, que aquela pessoa pisou na bola com você, que aquela pessoa não correspondeu às suas expectativas. Você não está exercitando o seu coração a responder às inúmeras vezes que aquela pessoa demonstrou carinho e interesse por você. Quantas vezes essa pessoa esteve caminhando com você e por causa de um ato falho, você está deixando essa pessoa de lado? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Se uma pessoa fizer mal a você, você tem que ir lá procurar essa pessoa para tratar com ela. E se ela não resolver com você, vocês dois sozinhos, chame os presbíteros. Converse, ou seja, chame um mediador para estar ali com você. Mais uma vez eu vou dizer, eu queria que você guardasse isso. Isso é uma decisão de coração. Se você vai se apegar ao momento que essa pessoa falhou com você, ou se você vai se apegar aos inúmeros outros momentos que essa pessoa acertou com você, que ela gastou tempo com você,
Se você vai se apegar ao momento que essa pessoa te decepcionou, ou se você vai se apegar inúmeras vezes que essa pessoa demonstrou carinho e amor para com a sua vida. E aí, o último ponto para a gente encerrar. O apóstolo Paulo vai demonstrar que essa ação de carinho, de cuidado, é algo que fazemos para Deus e é algo que gera uma reação de Deus para com as nossas vidas. Veja aí comigo o verso de número 18 de Filipenses capítulo 4. Porque o verso 18 diz assim: recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Perceba só que interessante. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Perceba, nós vivemos em um mundo individualista, nós vivemos em um mundo onde as pessoas só olham para si, onde muitas pessoas estão dizendo que são cristãos, onde elas dizem que leem a Bíblia todos os dias, onde elas oram a Deus, mas as suas vidas não têm, ou as suas vidas não exprimem, não mostram expressão de interesse, de cuidado, de carinho para com aqueles que o cercam. Paulo diz que quando nós nos movemos em direção de alguém, isso é um ato de adoração a Deus. Você quer adorar a Deus em espírito e em verdade, como Jesus te convidou a fazer? Se mova em direção ao outro. Isso é um ato de culto a Deus. Você quer fazer da sua semana um ato de celebração? Olhe para o outro, se mova em direção ao outro. Isso é algo que eu acho muito interessante, gente, porque nós, como igreja, nós estávamos atrelados à ideia que igreja era o evento, que a igreja era o culto ali nas quatro paredes. Nós achávamos que o culto era o momento que nós nos reunimos. Mas é interessante que a gente compreende que Deus nos tirou de dentro dos nossos prédios, de dentro das quatro paredes, para nós o adorarmos em espírito e em verdade. Deus nos tirou para fora dos nossos locais, para nós irmos em direção aos outros. Deus fechou os nossos templos para que a gente o adore, mostrando interesse para com as outras pessoas, para com aqueles que sofrem. E é interessante que nos últimos minutos, no julgamento final, Jesus vai olhar para nós e dizer assim: venha, benditos do meu Pai, porque vocês me deram de comer quando eu tinha fome, me deram de beber quando eu tinha sede, estava preso e vocês foram me visitar. Ou seja, agiram no meu momento de necessidade. Pessoal, esse é o momento da gente adorar a Deus se movendo em direção ao outro. Reserve 5 minutos e se mova em direção ao outro. Mas o Paulo ainda fala aqui, vamos caminhar rapidamente, que nosso tempo já está excedido, porque Paulo fala aqui da ação de Deus. Veja comigo aí o verso de número 19. Como Deus age quando você se move em direção ao outro. Ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É interessante, gente, que a sua demonstração de carinho, a sua demonstração de amor, eles sobem como aroma suave a Deus. A sua ação de manifestação de cuidado para com o outro é agradável a Deus. E Deus faz aqui uma promessa através do apóstolo Paulo. Ele vai suprir as necessidades de vocês. Ele vai suprir as necessidades de todos nós. Necessidade, não vontades.
Eu não vou entrar aqui no detalhe, não vou explicar qual a diferença de necessidade e vontade, mas necessidade é aquele que nós precisamos para sobreviver. Vontade é o que vai além. Mas esse texto, para mim, reflete muito bem o que diz lá Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. Acompanhem comigo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Eu acho que esse texto é muito pertinente para esse momento, gente. Porque a pandemia, o isolamento, a crise que nós estamos passando, econômica e política, ela faz a gente voltar os nossos olhos para nós mesmos, para a nossa vida. Nós passamos a achar que nós somos o centro da história. E todo mundo tem que demonstrar interesse para comigo. Mas o texto diz que nós devemos olhar para aqueles que estão sofrendo e demonstrar interesse para com aqueles que estão sofrendo. E isso não envolve só dinheiro, isso envolve tempo. A promessa de Deus é que se você assim agir, Deus diz: veja, eu vou abrir as comportas do céu sobre vocês. Eu vou derramar sobre vocês bênçãos que vocês não vão ter onde guardá-las. E o texto ainda desafia. Me coloquem à prova, diz Deus. Façam isso, caminhem em direção de outra pessoa e veja como Deus vai mudar a sua vida. E eu quero concluir pedindo você para refletir rapidamente sobre tudo isso que nós falamos aqui. E eu queria te relembrar de algo muito interessante. Primeiro, eu queria que você passasse a mostrar interesse, carinho e cuidado para com as pessoas. A pandemia não encerrou a nossa responsabilidade para com o outro. Isso, a minha pergunta para com você é: você tem mostrado interesse, carinho, cuidado para com seus pais, para com seus avós, para com seus filhos? Porque ainda existem pais que estão em casa, mas estão muito mais no celular do que com os filhos. Existem pessoas da nossa comunidade que estão sofrendo, gente. Existem pessoas que estão vivendo sozinhas aí na cidade de Viçosa. Estudantes que não conseguiram voltar para casa. Você já pensou em fazer uma ligação para eles e perguntar para eles como eles estão? Você já pensou em perguntar para eles se eles estão precisando de algo? Lembre-se, a demonstração de carinho e cuidado traz contentamento à sua vida e à vida daquele que recebe. Por isso, cuide do próximo. Outra coisa que eu queria ressaltar para você e relembrar você. Você tem aprendido a adaptar-se a toda e qualquer situação? Sai do modo improviso. Você precisa se adaptar. Não condicione o contentamento às circunstâncias. Tome uma opção no seu coração para você tomar a opção em direção à maturidade e não em direção à amargura e ressentimento. Você precisa de colocar o seu coração rumo ao contentamento. Adapte-se ao contentamento. E por último, exercite a gratidão em sua memória. Talvez uma lição dessa semana seja você revistar ou olhar 1, 2, 3 anos da sua vida, mandar mensagem de gratidão a amigos que talvez hoje não façam mais parte da sua caminhada. Pessoas que foram importantes para você. Pessoas que já investiram tempo em você. Talvez essa pessoa, no seu último ato, ela falhou, ela falou algo que você não queria ouvir, ela te decepcionou. Mas quando você pensar em um todo, essa pessoa já te abençoou. E você
agora pode ser um instrumento de Deus na vida dele. E qual a motivação para você fazer isso? Faça para Deus. Faça para Deus, para você desfrutar das bênçãos de Deus. Não faça para você ser observado. Não faça para que a outra pessoa te ache bom, te ache o cara. Não faça para que a outra pessoa retribua você. Faça porque você está fazendo para Deus. Faça um movimento em direção às pessoas que precisam de cuidado, de interesse, porque isso é uma adoração a Deus. Adore a Deus com as suas atitudes. E Deus vai derramar as bênçãos sobre a sua vida, mesmo nesse tempo de pandemia. Por isso, nesse momento eu queria te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. E eu vou convidar mais uma vez o Glauco para que ele possa nos conduzir numa canção. Uma canção de gratidão a Deus. Uma canção que eu queria que você também refletisse a respeito dela. Que você pudesse fazer dessa canção a esse Deus que é soberano, autor da sua vida. Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pai, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. E as maravilhas do Senhor, ó Pai, têm se feito presente nas nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos mostra, nos ensina, ó
Pai, que nós, como comunidade, devemos, ó Pai, caminhar em direção ao outro. Devemos, ó Pai, nos mover em direção ao outro. Isso é o verdadeiro culto de celebração a Ti. Por isso, ó Pai, coloque em nós, ó Pai, o desejo, coloque em nós, ó Pai, a força, a potencialidade, para que nós, ó Deus, possamos, sim, caminhar, ir em direção ao outro, ó Pai, e termos atitudes de celebração, atitudes, ó Pai, de ajuda ao próximo, atitudes, ó Pai, que glorificam o Teu santo nome. Por isso, Deus, cuida de cada um de nós e que nós possamos ter movimentos práticos mediante a Tua palavra. E agora, Pai, nós rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor, Pai, esteja sobre nós, sobre toda a igreja, sobre as famílias que estão nos assistindo, sobre as famílias que ainda irão nos assistir, para que o Senhor seja glorificado, hoje e eternamente, nas nossas vidas. Pai. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, a você que nos acompanhou aí pelo YouTube. Se você tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa que gostaria de colocar, eu te convido a ir para o Zoom. Nossa comunidade também tem um link no Zoom, tá? Você pode nos mandar uma mensagem, eu vou te enviar o link para que a gente possa conversar sobre isso. Nossa comunidade vai encerrar agora a transmissão pelo YouTube, mas ela continuará pelo Zoom. Que Jesus te abençoe e que você tenha uma ótima semana em Cristo Jesus.